eu sou a Jennifer Ferreira, eu tô finalizando o terceiro semestre de letras aqui no Singularidades. E estudar no Singularidades para mim é muito significativo porque eu estava muito confusa antes de escolher qual curso, demorei muito para começar, perdi um aninho. E quando eu comecei nas disciplinas em outra universidade, eu estava percebendo que eu gosto muito do mundo da educação. Eu tenho uma coisa, uma paixão muito grande pela sala de aula, por estudar, por livros, por alunos, pessoas. Eu já dava aula em casa quando era criança, assim, adolescente. E eu percebi que eu precisava de algo um pouco fora do tradicional. Né? O que acontecia era grade, muita exigência e pouco pensamento sobre educação em si. E então eu parei, quando eu entrei aqui eu percebi que a preocupação era muito maior, que a gente tinha oportunidade de compartilhar e de ser professor antes do curso acabar. Então eu trabalho dando aula de inglês e as minhas aulas elas viraram outra coisa, a configuração mudou muito, porque eu acabei tendo exemplo com os professores daqui e isso me motivou bastante. Parece que eu penso no esqueleto de sala de aula antes de entrar nela e eu tô sempre pensando em planos de aula e do que fazer. Então, faltam 3 semestres ainda, tem um caminho muito grande pela frente de coisas a se fazer depois que a graduação terminar, mas eu já me sinto preparada para estar na sala de aula, isso é muito diferente para mim. É muito gratificante, na verdade. Então, eu tô sempre falando para as pessoas como é bom eu conseguir dar aula dentro da minha universidade e as minhas contribuições, elas conseguem ajudar os meus colegas, a mim mesma, os professores. Eu percebo que todo mundo tem a oportunidade de ser professor enquanto está aqui, mesmo não tendo terminado, mesmo sendo aluno. Né? Então, os meus colegas, por exemplo, que no começo não tinham ideia do que era uma sala de aula, do que era esse mundo da educação e agora são doidos por isso, sabem o que estão fazendo, sabem o que querem, a gente percebe uma paixão assim entre todos. Então, o diferencial para mim dessa universidade é poder quebrar essas barreiras do tradicional, de só o professor saber o que está fazendo, de só o professor ter as informações para dar para todo mundo e a gente ter que ficar ali só recolhendo coisas ou parecendo, não sei, uma tábua, uma coisa sem conhecimento nenhum e a gente vem aqui para sugar as coisas. Aqui a gente não sente isso, a construção ela vem de dentro do professor. Então parece até que os professores daqui são alunos também o tempo todo. A gente às vezes até perde um pouquinho o rumo da, da, das amarras, assim. A gente não tem essa relação. Então eu já me imagino dentro da sala de aula, eu já me imagino dando aula de língua portuguesa, eu já me imagino lidando com alunos. A gente sai bastante da universidade também para fazer outras interações e tem os saraus. Uma vez, um dos professores me convidou, mais um outro aluno, para a gente poder ter uma experiência dentro da escola pública e foi muito legal porque eu tinha muito medo, apesar de já me imaginar dando aula, eu tinha muito medo de pensar em mim dentro da sala de aula numa escola pública com aquele monte de adolescente e eu pensei, nossa, o que vai acontecer de mim? Eles vão me atacar, vão me engolir. Mas chegando lá eu consegui conversar com eles de igual para igual e eu me senti professora nesse dia. Então, o que eu penso sobre singularidades é isso, que eu consegui me sentir já sendo professora antes do curso acabar. Então, eu já me vejo como participante dessa construção do caminho para a educação. Eu me vejo muito mais apaixonada pelo curso. Eu me vejo fazendo coisas diferentes aqui. A gente tá sempre fazendo aulas junto com os professores no sentido de, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com a questão de raça, de gênero, né? Essa semana passada, eu viajei com o professor para Brasília para gente eu assistir uma comissão na Câmara dos Deputados para discutir a questão da identidade de gênero e da orientação sexual ter sido retirada do currículo. E isso para mim foi uma experiência muito legal, porque eu estava dentro do contexto em que as pessoas discutem sobre isso e realmente podem ou não modificar alguma coisa, que é algo que eu nunca tive acesso, né? Uma vez também aqui, para os professores, eu e mais 2 alunos, 2 colegas meus,
A gente deu uma aula sobre identidade de gênero e orientação sexual para os professores, isso também foi muito legal, porque daí esses professores, eles têm o contato com esse tipo de coisa e eles sabem que a gente está tendo essa preocupação aqui por nós, pelos alunos. Então a gente está produzindo conhecimento e esse é o lugar em que eu sinto que eu posso ensinar alguma coisa. E eu não pensei isso antes de chegar aqui. Eu achei que eu tinha até medo de, é uma faculdade muito grande, assim, no sentido de e na comparação com outro lugar que eu estava estudando. Eu pensei, poxa, eu vou ser muito cobrada, fiquei meio assustada, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que todo mundo é cobrado de uma forma a se compartilhar o conhecimento. Então, eu não tenho medo de estudar e eu não tenho medo de não saber as coisas. É sempre uma descoberta. Então, eu sou muito feliz de estudar no Singularidades.